O bairro Butantã hoje é um dos bairros mais famosos e importantes em São Paulo. É referência por ter vários comércios, avenidas importantes e o metrô, que é um dos melhores em São Paulo. Mas para chegar a esse ponto, passou por muito desenvolvimento que durou muitos anos. Butantã é uma área que já passou por muitos donos, desde Afonso Sardinha, que era dono dessas terras em 1607 para os jesuítas, depois para o Estado, então para a família Vieira de Medeiros, que por fim vendeu para a Companhia City em 1915. Esse bairro começou a crescer após alguns anos que a City comprou, mas para ele conseguir crescer tanto em apenas poucos anos, teve dois grandes fatores que influenciaram: o Instituto Butantã e a USP. No bairro Butantã moravam principalmente imigrantes, não haviam muitas casas e a maior parte era mata. As ruas eram pouco pavimentadas e o bairro não era desenvolvido. Ele começou a ganhar nome quando vieram os grandes estabelecimentos. O Instituto Butantã foi fundado em 1901 e é até hoje um ponto de referência para as pesquisas relacionadas à saúde e que fornece inúmeras vacinas para todo o Brasil desde sua fundação. Foi criado durante uma crise de saúde do país e desde então ficou como um dos responsáveis pelo desenvolvimento da saúde do Brasil. O Instituto, portanto, atraiu visibilidade ao bairro e fez com que as pessoas começassem a conhecer o bairro do Butantã. A chegada do Jockey Club, fundado na Moca em 1875 e transferido para o vizinho Cidade Jardim na década de 30, também interferiu na paisagem e na vida, ao contribuir para um afluxo maior de visitantes e de moradores e exigir melhor infraestrutura de comércio e serviço. O do Butantã hoje em dia é muito diferente de antigamente. Atualmente, a paisagem é constituída por muitas casas e alguns prédios. Comparado aos outros bairros, o Butantã possui uma maior quantidade de natureza, como, por exemplo, as ruas arborizadas, o Instituto Butantã e o espaço do futuro Parque da Ponte. O Butantã, eu sou do tempo que não existiam as marginais. Não existia a ponte da cidade universitária. A Avenida Vital Brasil era uma mão só, não era dupla. E tinha como o principal o Instituto Butantã. O Instituto Butantã ainda é referência, né? Para problema de picadas de cobra. Depois, então, é que veio a cidade universitária, que está agregada, né? Porque pouca gente sabe que a regional do Butantã engloba Estádio do Morumbi, Palácio do Governo, Jockey Club, tudo isso aqui é Butantã. Com a chegada da USP, além do intenso fluxo de pessoas, estudantes, que agora passavam pelo Butantã, a faculdade com fluxo atraiu a maior necessidade de recursos públicos, como por exemplo a de rede de transportes públicos, que hoje em dia se desenvolveu no bairro. Além disso, com grandes fluxos de pessoas na faculdade diariamente, começou a se construir casas em volta da faculdade. O Butantã é um bairro que hoje em dia tem um grande fluxo de pessoas e é frequentado principalmente por moradores, comerciantes, estudantes e pessoas que usam o bairro apenas como local de passagem. Os comerciantes se localizam principalmente nas avenidas Vital Brasil e Elisa de Almeida, onde tem um grande fluxo de pessoas e com isso facilita o comércio. Algumas lojas são pequenas e antigas e foram instaladas por imigrantes e desde então vem passando de geração em geração. Os principais comércios são as concessionárias, bares, estacionamentos, lojas de construção e lojas de designer. Eu acho que os serviços são bons. Então, comércio, é a padaria, é o posto, é a casa de carne, é o supermercado. Acho que está aumentando isso e tem uma oferta grande. Já o grande fluxo de estudantes vem das faculdades como USP e São Judas, que influenciaram bastante no crescimento do bairro. A gente dá uma assessoria aí para a estudantada aí da USP, que fazem muitos projetos e estão sempre procurando alguma coisa diferente.
Além disso, há um grande fluxo de pessoas que estão apenas de passagem pelo bairro, que o usam apenas para ir para outros lugares. Isso acontece por causa da estação de metrô, que faz com que pessoas peguem o carro e vão até lá para utilizá-lo, criando assim uma grande concentração de estacionamento nessas redondezas. Outro motivo que o bairro é usado como passagem é para ir para a região sul, cidades vizinhas como Osasco, Cotia ou Pinheiros de carros, já que é preciso passar pelas grandes avenidas do bairro. Butantã é um bairro de muitos artistas e todos querem compartilhar seus conhecimentos com a comunidade, mas eles precisam de um parque para isso, o Parque da Fonte. O local do parque era abandonado, então as pessoas começaram a usufruir da fonte. A ocupação pelas pessoas do bairro começou em 2001 com a primeira ocupação. Neste momento descobriram que o parque tinha um proprietário, mas sem nenhum papel de comprovante ou que nunca morou lá. Os donos queriam vender o terreno para empresas de construção, para criar um shopping e outras construções que derrubariam tudo. A comunidade do Tantã queria muito esse parque, mas tinha que divulgar a causa para todos. Então tentaram e fizeram festas com todos da comunidade e artistas famosos que moram ou moraram lá. As pessoas da comunidade que querem fazer o bairro não querem que o governo contrate um arquiteto ou uma pessoa que vá fazer ele, pois eles não querem um parque nem um Vila Lobos ou Ibirapuera. Eles querem um parque com espaço para mostrar a história do local, muitas árvores, deixar o rio fluir, entre outras coisas. Então, o parque sempre foi um lugar ocupado, antes pelos índios e hoje pelos moradores do Butantã, pois é o centro do bairro. A comunidade foi há pouco tempo visitar o parque e viram que as pessoas e moradores que estão desmontando o parque, tirando as pedras milenares, os musgos do rio, as árvores e outros. Hoje também, o caso do parque está no juiz que contratou um perito para analisar os preços e fazer um relatório sobre o parque. Eles tinham um mês para fazer isso, mas agora, faltando uma semana, ele pede para adiar mais um mês. Então, ele tem até o dia 25 de dezembro para fazer isso. E nisso seria as férias do sistema judiciário. Ou seja, já passou mais um ano sem ter um parque para a comunidade Butantã. Não, o bairro sofre um pouco com as manifestações da USP, dá uma pane geral. No site do governo, as zonas de centralidade são porções do território localizadas fora dos eixos de estruturação da transformação urbana, destinadas à promoção de atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais ou de bairros. Então, o Butantã se tornou uma centralidade por inúmeros fatores que fizeram com que crescesse cada vez mais. Dessa forma, o bairro vem se tornando uma centralidade, pois vem sofrendo uma transformação urbana, através de novos investimentos, como por exemplo o metrô, novos serviços, como por exemplo lanchonetes e concessionárias, e novas pessoas que vêm circulando pelo bairro, a partir da USP e grandes empresas internacionais. O Butantã começou a ter novas finalidades.